Oi, sejam bem-vindos de novo. Na psicoleitura de hoje, vamos dar mais um passo dentro do livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Já aproveita e deixa o like para fortalecer. Beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar na parte em que o Freud nos mostra como ele interpreta um sonho na prática. Mas antes de chegar lá, ele estabelece uma ideia central que, para a época, era bem radical, né? A de que os sonhos têm um sentido e podem ser interpretados. Exato. Isso ia contra a maré total da ciência daquele tempo. A visão oficial viu os sonhos principalmente como um processo somático, sabe? Tipo um ruído da atividade cerebral durante o sono, algo sem significado psíquico. Só uma descarga aleatória de neurônios. Mais confusos que iriam dizer alguma coisa. O que ele se propõe a fazer é criar um método científico para finalmente desvendar esse sentido. Ok, vamos analisar isso. Antes de apresentar o método dele, o Freud analisa duas formas populares de interpretação de sonhos. A primeira é a tal da interpretação simbólica. Isso, nesse método, o sonho é visto como um todo e é substituído por outro conteúdo análogo, um símbolo. O exemplo clássico é a história bíblica de José interpretando o sonho do faraó, né? Ah, sim. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Exato. Simbolizando 7 anos de fartura e 7 de fome. Uma troca direta. Parece fazer sentido, mas o Freud aponta falhas, certo? Sim, muitas. Ele argumenta que esse método é muito limitado, ele depende da intuição, do que ele chama de pensamento engenhoso do intérprete. Uma sacada de gênio, basicamente. Pois é, e isso não pode ser ensinado ou aplicado de forma geral, né? Especialmente para aqueles sonhos que são mais caóticos, mais pessoais. Para esses, o método não serve. Entendi. E qual é o segundo método que ele descarta? É o que ele chama de método criptográfico. A ideia aqui é que o sonho é um código secreto. E cada elemento, cada signo, é traduzido por outro de significado conhecido usando uma chave fixa. Tipo um livro dos sonhos. Isso mesmo. Lembro de ver isso. Sonhar com uma carta significa fastio e sonhar com um funeral significa noivado. Essas coisas. Exatamente. A falha óbvia é que não há garantia nenhuma de que essa chave seja confiável, né? É totalmente arbitrário. Mas, e aqui está a genialidade, Freud acha uma coisa interessante nesse método. Mesmo sendo falho. Mesmo sendo falho, ele nota que o método trata o sonho em fragmentos, em detalhe, e não como um todo, é mas. E essa ideia de analisar pedaço por pedaço, bom, ela vai ser fundamental para o método dele. Nossa, que interessante. Ele pega o que parece ser um defeito e transforma na base do método dele. Precisamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Freud desenvolve o próprio método a partir do trabalho terapêutico dele com pacientes, né? Especialmente com o que ele aprendeu com o Joseph Breuer sobre os sintomas histéricos. A lógica é essa. Se um sintoma patológico, um medo irracional, por exemplo, pode ser dissolvido ao rastrear sua origem na vida psíquica do paciente, talvez o mesmo possa ser feito com um sonho. Ele propõe tratar o sonho como um sintoma. E como isso funciona na prática? Como se trata um sonho como um sintoma? Requer uma preparação. O paciente precisa aumentar a atenção às suas próprias percepções psíquicas e, o mais importante, suspender a crítica. Suspender a crítica? Isso parece difícil. É o ponto central. Ele não deve censurar nenhum pensamento que venha à mente, por mais irrelevante, absurdo ou até vergonhoso que pareça. Ele até cita o poeta Friedrich Schiller para ilustrar isso, né? Falando sobre como a razão precisa retirar os vigias dos portões para que as ideias possam fluir livremente na criação poética. É uma analogia perfeita. O objetivo é chegar aos pensamentos de fundo de cada elemento do sonho. O que importa não é o que o analista pensa sobre o símbolo, mas o que vem à mente do próprio sonhador. A chave da interpretação está nas associações livres de quem sonhou. Exatamente aí. A resposta está dentro da pessoa. E para demonstrar seu método, Freud decide analisar um sonho próprio. Por que não usar um dos mais de 1000 sonhos de pacientes que ele já tinha analisado? Ele dá duas razões.
Primeiro, os sonhos dos pacientes estavam ligados às suas neuroses, e explicar cada um exigiria um longo histórico clínico, o que desviaria o foco do sonho em si. Faria sentido. E segundo, e mais importante, ele precisava das associações livres, algo que só ele mesmo poderia fornecer para um sonho seu. Caramba. É um ato de autodisposição considerável, então. Gigantesco. Ele está se colocando no divã publicamente. Vamos ao contexto do sonho, então. Tudo começa com uma paciente dele, Irma, que também era uma amiga da família. O tratamento teve um sucesso parcial, não foi completo. Isso. E um dia, um amigo em comum, Otto, visita a Irma e depois diz ao Freud que ela está melhor, mas não completamente bem. Uma frase aparentemente inofensiva. Mas que irrita profundamente o Freud. Ele sente nela uma crítica, sabe? Uma acusação de que ele teria prometido demais. Naquela mesma noite, ele escreve o histórico do caso de Irma para se justificar e, em seguida, ele tem o sonho. E o sonho é bem vívido. Ele está numa festa, chama a Irma de lado, a repreende por não aceitar a solução dele. Ela se queixa de dores, parece pálida e inchada. Daí ele a examina e vê na garganta dela uma mancha branca e umas crostas. Uma imagem bem forte. E ele chama o Dr. M, que aparece pálido e mancando. O Otto e outro amigo, o Leopold, também aparecem na cena. O diagnóstico final do sonho é que foi uma infecção causada por uma injeção que o Otto deu na Irma com uma seringa suja. E a fórmula química, trimetilamina, aparece em negrito na frente dele. Ufa, é um monte de informação, né? Parece um quebra-cabeça caótico. Totalmente. Ok, vamos mergulhar na análise. Como o Freud desvenda isso? Ele pega cada fragmento e segue as suas próprias associações. Primeiro, a repreensão à Irma. A culpa é sua. Essa é fácil. É o desejo do Freud de se isentar da responsabilidade. Simples assim. Se a culpa é dela, não é dele. E a aparência da Irma? Pálida, inchada. Ele percebe que essa não é a Irma real. As características o levam a outras mulheres. Uma amiga da Irma, que ele considerava mais inteligente, uma governanta e até a própria espova. O que isso quer dizer? Ele está substituindo a paciente desobediente por outras, por pacientes ideais. É mais uma forma de se livrar da culpa. Nossa, mas é a mancha na garganta. Aquela imagem mais pesada? Aqui a coisa fica mais profunda. A mancha branca o lembra da difterite que a filha dele teve. Foi um período de grande susto. E as crostas o lembram da preocupação dele com o uso de cocaína para problemas nasais, que também levou à morte de um amigo. Uau! Então aqui é um momento de autorrecriminação. A análise leva ele para culpas reais. Exatamente. O sonho não está só desculpando, está também tocando nas ansiedades dele. E o Dr. M, pálido e mancando? É uma fusão, uma figura composta do Dr. M real com o irmão mais velho dele. Por quê? Porque ele estava irritado com os dois na vida real por terem recusado uma sugestão dele. O sonho junta os dois numa única figura que representa pessoas que me contrariam. E a injeção e a seringa suja? Essa é a acusação final, né? É uma acusação direta contra o amigo Otto, que o criticou, mas é também, de forma sutil, uma forma de Freud se elogiar. Como assim? Porque a associação o leva a pensar em como ele mesmo é extremamente meticuloso com a limpeza de suas seringas. Então, ao acusar Otto de descuido, ele se afirma como um profissional superior. Que complexo. E a trimetilamina? A palavra em negrito. Por que isso? Aqui está uma das chaves. Essa substância o conecta a uma conversa com um amigo, Wilhelm Fliess, sobre a química do metabolismo sexual. Isso leva Freud a associar os problemas de Irma à condição dela de jovem viúva. E essa é a desculpa perfeita para o fracasso do tratamento. Se o problema dela é orgânico, ligado à viuvez... Não é nada que a terapia dele pudesse fazer, né? Exatamente. É a justificativa final que o inocente por completo. Então, depois de tudo isso, o que tudo isso significa? Qual é o sentido do sonho? Freud conclui que o sonho tem uma intenção muito clara. Ele é a realização de um desejo.
Realização de um desejo? O desejo principal era se livrar da culpa pelo estado da Irma. O sonho constrói todo um cenário onde a responsabilidade é de qualquer um, menos dele. É do Otto pela injeção, da própria Irma por não aceitar a solução, ou de uma condição orgânica que ele não pode tratar. Ele usa uma analogia ótima para isso, a da defesa do homem acusado de devolver uma chaleira furada. É perfeita, né? O homem diz, primeiro, que devolveu a chaleira perfeita. Segundo, que ela já estava furada quando ele a pegou. E terceiro, que ele nunca pegou emprestado. As desculpas se contradizem, mas não importam. Não importa. O sonho funciona assim, oferecendo múltiplas desculpas, mesmo que contraditórias, para absolver o sonhador. E além de se livrar da culpa, ele também se vinga, né? Sim, vinga-se de Otto pela crítica e do Dr. M por discordar dele. No final, o sonho, que parecia só um aglomerado de imagens sem sentido, se revela uma construção psíquica super complexa, com uma motivação claríssima. É a prova de que o sonho tem sim um significado. Encerramos mais um pedaço da nossa psicoleitura. Se curtiu, fortalece com o like e a inscrição, ok? No próximo, seguimos decifrando os sonhos. Um forte abraço e até mais!